Ford. Segredo, talvez eu explique melhor. Espera um pouco, deixa eu ver depois. Costela, que está compra de começando a campanha de Boa noite a todos. Boa noite, Jerame. Boa noite. Boa noite, Chico. Boa noite. Estás ouvindo? Não estou vendo nada, porque Estás ouvindo ou não estás ouvindo? Sim, ele está ouvindo, só nós estamos tentando pôr aqui para ele ver vocês. Aqui quem Tá. fala é a Lila, filha deles, tá? pronto. Pronto. Agora ele vai ver vocês. Ó, bom dia. Oi, Eu sou tudo bem, Clara? Clara, né? Não, Lila. Eu sou Lila. parecida com a Clara, mas eu sou a Lila. Ela está importada, é isso? Está Ah, importada. Lila, você era mais Importada. novinha, tá certo. Tá aqui, tá bom. Então Pronto. tá. Se não fosse a Lila, eu não estaria podendo ver vocês aqui, porque ela me conserta todas as minhas insuficiências. Inclusive as cardíacas ou não? Ah, não, cardíaca não dá, essa só Deus. E a Clara dá uma forcinha, né? Agora dá um jeitinho. Aí sim, a Clara, né? Tá certo. Eu estou vendo, estou querendo ver quem está aí, porque ainda não estou conseguindo ver com os óculos. Quando ela está dando. Então você vai ver com os ouvidos. Está aqui, ó, a Zélia. Eu estou vendo que está o Armelindo, a Gerane, está a Zélia, estou eu mesmo. Boa noite a todos. O Boa noite, Frederico Bellini. Armando. Meu amigo. Boa noite, Ó, Beth. olha lá. Boa noite, Cheguei. gente. E eu, Federico Fellini. Dizer que eu também estou aqui. Olha, minha amiguinha. Estou presente. Estou comendo, gente. Eu passei o dia na rua. Oi, desculpa. Estela. A Estela Bem, também está aí, né? A Estela também está aí. Vocês viram que eu fico meio sempre meio inventando coisa, mandei coisa para burro aí para vocês para discutir hoje, mas não vai precisar. Começamos por onde? Quem vocês acham? Eu acho que a gente devia falar do dia 4, né? Inclusive, se a gente mantém essa data do dia 4, Aham. e eu acho que a gente tem que começar por aí, né? Eu acho que sim. A gente precisa, a gente precisa começar a procurar local. Então, o que eu tinha pensado, Beth e todos, era que o local dependeria, em parte, assim, da resposta, né, das pessoas, né? E para isso eu acho que era bom ouvir a Zélia, né, o resultado do trabalho dela. Como é que tá, o que está acontecendo, o número de respostas, se está muito baixo, está muito alto. A gente vai precisar passar a mão no telefone, né? Essas coisas aí. E pensar mesmo na reunião em si, porque é uma reunião que exige um planejamento muito grande, né? Porque é uma reunião de gente que não se conhece, né? Nós estamos convidando um monte de gente que a gente não conhece, que são de entidades nacionais aí, mas que não são as entidades, aquelas entidades amigas, né? Enfim, vai que aparece essas pessoas que a gente não conhece, é preciso ter um roteiro muito detalhado, muito bem feito, porque também é uma reunião híbrida, né? E uma reunião híbrida é mais complicada que a reunião presencial e que a reunião à distância também, né? Ela exige mais da gente, né? Exige muito mais. Então, é isso. Posso falar? Vamos Só lá, um Zé. minuto, Zélia. Na Tapera Taperá, no dia 4, para quem não viu, acho que todo mundo viu, seria um lugar ideal
dependendo do número, porque eles têm todo o esquema para fazer a transmissão online. Então, a gente não precisaria se preocupar com isso. Só que dia 4, o responsável por isso não está. Ele só estará nas duas outras datas que eu coloquei lá, 18 e 25. Aí, a gente mantendo o dia 4, das duas, uma, ou a gente mantém o Tapera, que é totalmente gratuito, não vai ter nenhum ônus para a gente, só que a gente vai ter que se responsabilizar pela transmissão. Ou vemos outro lugar, dependendo do número de pessoas que a Zélia viu. Tá? Zélia, eu ainda não consegui olhar a lista, como eu te prometi, porque eu tive uma confusão. Está muito complicada a minha vida por conta da minha mãezinha, mas ela está melhorando e eu acho que a partir de hoje eu consigo já mais ou menos arrumar as coisas com todas as bombas que também estão explodindo e eu tenho que administrar. Pronto, Zélia. Então, a Zélia nos dirá em que Combinado, Bé. Uhum. Oi, Chico. A Zélia, Zélia dizer o que ponto estão os retornos. Os Tá. envios e os retornos. Oi? Os envios e os retornos. Os envios foi para tudo que a gente tinha já, né? Sim, da lista que eu consegui fazer, eu mandei entre ontem e hoje 125 para 125 endereços, o que não dá o total de 125 contatos, assim, porque tem entidades que eu mandei para 2 e-mails, por exemplo, né? Mas isso, a maioria, dá para a gente dizer que foi em torno de umas 100 entidades, e de devolução de e-mail que foi errado, né? O e-mail que estava disponível na rede, quando bateu, voltou automaticamente, foram poucos, uns 6 só. Agora, o retorno efetivo, confirmando o recebimento, não houve. Zero. De ontem para hoje. Eu não te ouvi, Chico, está fechado o seu microfone. Mas isso foi enviado ontem, né, Zélia? Isso, Tá. de ontem para hoje. Uhum. Não houve. É pouco tempo para as É muito pouco tempo, Muito pouco tempo. A preocupação que eu até externei para o Fred é de que, assim, a gente coloca no convite para as pessoas retornarem até o dia 20. Hoje é 16, né? É uma questão. Uhum. A outra questão, eu tenho algumas entidades, principalmente as entidades mais jovens, que têm pouco tempo de existência, os coletivos, alguns movimentos, né, assim, a comunicação é via internet, né, as redes sociais, Instagram, Facebook, e eu cheguei a comentar com o Zelito que, para eu fazer isso, eu acho que é interessante que eu faça por meio do candeeiro, por exemplo, né? Então, eu teria que ter acesso à senha para eu poder entrar no Instagram do candeeiro, no Facebook do candeeiro, para poder disparar e fazer essa comunicação via rede social. Eu até fiz, particularmente, me apresentando como uma pessoa que está no mutirão da campanha, tal, por parte do Chico, enfim, com um coletivo, mas também não tive retorno, também fiz isso de ontem para hoje. Então, assim, eu fiz como experimento, né, para o Flores pela Democracia, que eu mandei. Mas eu acho que o ideal não é eu fazer isso através do meu pessoal, mesmo que eu faça essa apresentação. Zélia, permita aqui. Oi. Você está convidando, nesse convite, já é para o dia 4 de outubro? Já para o dia 4, que foi o que foi conversado, né? É o convite que nós fizemos, 4 de outubro, das 10h30 a 1h, né? Então, queridos, mas então, nessa altura do campeonato,
assim, na minha opinião, não dá mais para mudar. Não dá para ser dia 18 ou dia 25, pois se o convite está dia 4, nós temos que achar outro local ou fazemos lá no Tapera Taperá mesmo com recursos próprios, né ou não? Sim, Não é isso? sim. O que É, significa praticamente recursos próprios? Não, é fazer a... A gente precisa de alguém que faça a comunicação híbrida, né? Que tenha um computador. é, Eles têm a internet, né? Isso pode usar a internet deles, mas que tenha um computador que controle a comunicação na plataforma que a gente vai fazer, né? Quem está entrando, quem se inscreve, essa coisa precisa de uma pessoa fazendo isso e alguém fazendo câmera. Quer dizer, são, na verdade, é, duas coisas, né? Duas pessoas que precisam estar lá atuando para acontecer a comunicação híbrida. Uma num local com câmera. Só uma coisa, eles dizem que eles têm uma pessoa só que faz tudo isso e não vai estar em São Paulo. Eu vou falar com ela agora, perguntando se vocês concordarem, é claro, se a gente disponibilizar essa pessoa, se eles disponibilizam câmera e computador para a gente. Mas Ah, não é mas isso, querer usar o material lá do Taperá, o material, o estúdio dele, por só uma pessoa trabalhando nisso, ou tem que ser outro material, outra Não, câmara? eles têm, Chico, eles têm lá todo o material e tem uma pessoa que faz essa transmissão. que Mas opera. no dia 4 essa pessoa não está lá. Eu sei, mas nós temos que substituir essa pessoa ou o material também? É isso que eu vou perguntar para ela. Porque eu falei que eu ia, ela me deu novas datas, eu falei que ia falar com vocês, e eu vou dizer que não tem como a gente mudar, se a gente pode disponibilizar uma pessoa e eles fornecem o material. O computador, eu acho que não tem problema, a gente pode levar um notebook nosso. O problema é a câmera, né? Que aí ficaria mais difícil. Eu vou falar com ela agora. Se ela me responder até no final da reunião, ótimo, senão ela deve me responder até amanhã. Da Será última que vez que a gente fez lá, a câmera era uma câmera fixa que pegava o conjunto. Então, as Uhum, pessoas que iam falar, elas iam na frente dessa câmera e apareciam para todo mundo que estava à distância, percebe? Quer dizer, as pessoas que estavam lá. E aí, dessa forma, se fazia apenas com uma pessoa no computador. uhum, Só isso. Porque a câmera era fixa, pegava a imagem geral, né? Ela não se movia, era uma câmera que pegava uma imagem geral da sala. Então a pessoa que ia falar ia na frente dessa câmera e todo mundo que estava lá ouvia. E essa imagem e a voz e o som da pessoa que estava falando era pega pelo microfone também que estava lá. Então não tinha problema, dava para fazer com uma pessoa só. Isso a gente pode fazer nesse formato também, né? Desde que Ele tenha alguém ficava, com computador. ele ficava só na tela, organizando a tela, né, praticamente. Isso mesmo, é. Cortava E para vendo geral, quem que se cortava. inscreve para falar É, que está online para falar, né? E articulando. Isso daí é uma coisa é, que dá para a gente fazer, né? A gente que vai estar lá, né? Mas é um esquema mais, não é um esquema assim, é um esquema mais precário um pouco, né? Não é como se tivesse todo mundo sentado no seu lugar e a câmera vai lá e pega cada um e coloca na tela, entenderam? Mas é o que nós tínhamos já, de alguma maneira. Antes dessa dificuldade aparecer, era o que a gente ia ter. Ele faria isso também, É, né? Ele é. faria isso. De qualquer jeito, ele Você tem estaria dois nessa operação. problemas aí, saber se isso é para a gente é aceitável, e o segundo problema é saber se eles aceitam se uma terceira pessoa ocupe o lugar do técnico deles. é. Quer dizer, esse é um problema também, porque o seu Isso a Beth está lá. precisaria ver com eles, estou né? vendo.
E ela está online. Tá. É? A Beth está vendo com ela. Você está vendo exatamente isso, Beto? É. Perfeito, está ótimo. Agora, porque eu acho que a mudar, como diz o Guilherme, mudar a data a essa altura dos acontecimentos é meio perigoso. Mas também É. não é tão perigoso assim, porque todo mundo está lendo a carta agora. De repente chegar uma carta nossa dizendo, olha, em vez do dia 4 vai ser tal dia, Uhum, não cria maior confusão, porque está bastante antecedência. E se fosse uhum. para fazer na véspera, mas agora mandar uma carta dizendo por dificuldades técnicas não vai poder ser dia 4 no dia. Que dia é outro dia seguinte? É dia? Que dia? 18 ou 25 lá. É? Lá, 18 ou 25. Os dois é o quê? 18 ou 25. Ou É longe, 25. é longe do dia 4, né? Eu mandei para ela, ela viu só que nós não podemos mudar a data, mas não viu a minha, o meu pedido. Mas até amanhã ela deve ver. E ela responde rápido. Vamos É, aguardar. 18 é 2 semanas depois, né? É, 25, 3 semanas depois. é. Já entra no mês de outubro firme, não? É, já é 18, já passa de meados de outubro e dia 25 já é mais para o fim de outubro, né? Se bem que eu Lá, acho que 25 ela deve ter esquecido de alguma coisa, porque no último sábado de cada mês, ou é no primeiro, que Bom, esquece, deixa para lá. Vamos aguardar ela responder. é, Aí a gente já vai pensando em outros lugares a partir de amanhã, né? O sim. que é a partir da manhã? A gente já, se ela responder que não permite que uma terceira pessoa manuseia o aparelho deles, a gente já começa a pensar num local, porque o dia 4 sem ser essa semana é outra, não é? Sim. Agora, tem uma coisa que precisa ser feita, no meu entender, que é de pegar essa lista dos que foram enviados aí, e pelo menos para aqueles que são conhecidos, né, a gente telefonar, né, conversar com as pessoas, porque o e-mail é um meio de comunicação hoje muito, muito Antigo. difícil, assim, né? Ele precisa ser reenviado algumas vezes para a pessoa anotar, sabe? Precisa dar um tempo mais largo, né? Porque o e-mail não é muito olhado, né, pelas pessoas. Então, talvez nesse sentido a gente esteja muito próximo, né? Não sei, é o caso de pensar aí. Eu posso falar? É uma opinião. É, Lógico. dá licença. É com relação aos e-mails. Realmente é uma forma de comunicação em desuso, quase. Assim, a não ser que seja uma coisa muito formal e com o reforço do telefonema. Eu acho que isso você tem toda a razão, tem que ter. Porque eu acho que e fora que assim o texto longo hoje em dia é uma coisa que as pessoas e nós mandamos assim o convite mais o manifesto. É uma coisa que também as pessoas estão ficando desabituadas, sem querer ser assim muito. Mas eu acho que se mandasse o link assim, sabe, do manifesto mais um convite rápido, poderia surtir efeito mais rapidamente. Impressão Uhum. da prática que eu tenho observado aí do pessoal. É, Fazer um. em princípio, o manifesto poderia ser acessado por um link e não dentro do meio. Esse foi posto dentro do meio, do Não, corpo foi Não, do não, posto. manifesto não, tá com link. tá com link. É, Então, só tem Tá realmente o convite. mas aí o link te leva para um texto Sim. longo. sim, o texto do manifesto é longo, mas é o mínimo que a pessoa tem que ler para entender do que se trata a coisa ali, né? É, é, é.
Se a pessoa tiver interesse, ela vai ler. Se ela não tiver, a gente a descarta, inclusive. Mas eu digo assim, para uma comunicação que é mais rápida, que eu digo, entendeu? Porque isso demanda conversas posteriores também. Porque a gente Mas aí você não pode mandar um convite só com um link, aí a pessoa acessa se quiser. Dá um informe rápido, tá? Um resuminho do que se trata, e aí veja o texto completo, leia o manifesto em tal link, aí ela vê se ela quiser. Não sei. Eu estou falando mais no sentido da cultura das redes, né? Que são coisas. Sim, a cultura da rede, eu entendo, a cultura da rede, você está coberto de razão. A cultura da rede é terrível e não adianta a gente ficar lutando contra, porque é essa e pronto. Mas eu acho que são várias coisas, né? Talvez a gente possa reduzir o convite a uma coisa no formato de um convite mesmo, um convitinho, né? Que é dia tal, em tal lugar, parararará. Link para mais explicações e link para o manifesto, certo? Perfeito. Eu Aí, acho que sim. mas fazer isso e ao mesmo tempo trabalhar com a questão das redes sociais, né? Com o site, aquele negócio que a Zélia falou, usando o contato do site do candeeiro e tal, eu acho que abre uma possibilidade, Oficializa, né? Fica oficial o agiliza, né? negócio. Agiliza. E aí a gente, juntamente com isso, a gente pode começar a fazer os telefonemas, porque já foram enviados 125 convites, então começar a listar, a buscar ali nessa lista do que já foi enviado e começar a fazer os telefonemas, pelo menos naqueles onde a gente tem contato e tal, e sentir, né, a adesão ou não, porque só o envio desse convite com esse tamanho, por e-mail e tal, para sentir, com um dia, né, 2 dias, é muito difícil a gente perceber qualquer coisa por isso, né, Zélia? Eu acho que você tem razão, é muito pouco tempo para perceber isso. A gente deve dar um pouco de tempo mais, né? Mas eu acho que a gente tem que tomar umas providências também nesta semana aqui, dessas que a gente está falando. Então, imediatamente, fazer um convite mesmo, convitinho, né? Assim, uma coisa dentro de 4 linhas, né? Não as 4 linhas do outro lá, 4 linhas assim do convite. E Depois, a Estela está propondo que fale em 5 linhas, porque daí não tem problema. Não Tem tem. problema. E aí Boa, Estela, a gente boa. pode até reenviar, né, para esses aí, para esses que já foram enviados e passar a enviar para os novos nesse formato, né? Ou seja, a Certo. gente facilita a tarefa daqueles que já estão recebendo, eventualmente, né? Reforça isso daí, mas com uma coisa mais chamativa. E usa essa mesma a gente pode ver até uma arte, né, de um cardzinho, usa esse mesmo para um card no Zap, né, e no Instagram, no Facebook, aí, sei lá, a lista de entidades, se tem esses endereços, usar também os endereços das redes sociais das entidades, né? Aí a gente faz uma coisa mais completa. Eu acho que sim. Basta ver quem faz essa simplificação e o card, não é isso? Uhum. Escrever esse convitinho dá para a gente fazer rapidinho, né, gente? Bem rapidamente. Só Aqui precisa. mesmo, agora mesmo? É, agora eu acho que a gente tem coisas mais importantes para fazer, né, Chico? Certo, certo. Você fez uma proposta lá, né, de novas Mas ações. isso pode esperar a próxima reunião. Não precisamos. Eu tenho 2 propostas que eu fiz. Uma mais ainda, mais de longo prazo, que era fazer Tá. um logo e uma Mas essas camiseta. camisetas, Chico, que você propôs, eu achei interessante,
Porque se a gente precisa, se a gente, não sei, eu acho que seria legal a gente, inclusive, já ter para quem for lá, o pessoal que for, ir vestida com ela e ter para vender. Não sei se vai dar tempo até o dia 4. Acho que não dá, não. Fica muito apressado, porque tem que escolher, vai ter que escolher o logo. Eu acho que esse negócio do logo tem interesse, mais o concurso, para a gente ativar os signatários. Eu pensaria, são 500 signatários, e pedir, algum deve ser genial nessas coisas, e deve dar algumas propostas, mas uma retomada de contato com eles e uma tarefa já de participação, entendeu? Que a gente tá abrindo Isso. propostas. Mas fazer isso para já, eu acho que vai ficar meio ruim. A gente vai acabar tendo que decidir meio em cima das coisas, em cima da coisa, eu acabo escolhendo mal. E não dá tempo das pessoas terem a inspiração. Precisa dar um pouco de tempo para elas, entendeu? Poderia ser mandado rápido, fazer rápido isso para dar tempo das pessoas se inspirarem, mas não para a gente ter isso para a próxima reunião. Tá. O que vocês acham? O MCCE, o Luciano não está aqui agora, né? Não. Mas o MCCE, ele deve ter já uma lista de entidades parceiras, participantes dessas campanhas nos anos anteriores, não tem? Provavelmente. Não tenho a mínima ideia. Mas tem, Provavelmente, Chico. deve ter. Porque era muito legal a gente conversar com o Luciano aí para também incluir esses parceiros aí das campanhas anteriores e voltar a falar com eles, né, para essa retomada aqui, não é? Eu tenho a lista do Santo Dias, dando uns 100 nomes. Eu passo para a Zélia, está no. Mas isso não é a lista do MCCE, não é outra. Não, é do Santo Dias. Sim. Tá. Pode ter alguma coincidência aí, mas não é a mesma coisa, né? Mas eu acho que aí era preciso falar com o Luciano mesmo para a gente começar a fazer uma convocação mais personalizada, né, Chico? De pessoas específicas que são importantes, né? Que foram importantes nessa campanha, que pode voltar a ser, ou que podem vir a ser de acordo com a acessibilidade que ele tem, né? Desse trabalho que ele faz há tanto tempo, né? Não é? Porque isso que a gente está fazendo é mandando, assim, espalhando bastante, né? Mas a gente não conhece essas pessoas, né? O ideal seria começar a conversar também com aqueles que são conhecidos e mais direto ao ponto, né? Ô, Fred, me permita aqui só defender o CARD, sabe por quê? Porque, por exemplo, eu que moro aqui, né, nas terras mineiras, tem muita gente conhecida, muita gente. E muita gente conhecida que conhece muita gente, como todos nós, né? Então, um card bem transadinho, bem feitinho, puxa vida, sabe, é um bálsamo para o cara e um convite bem feito, né? Porque, e sendo híbrida a reunião, participa daqui, a pessoa participa daqui de Juiz de Fora, sabe? Sim, isso é de muito qualquer lugar, importante, sim. né? Então, são vários grupos que a gente tem, né? Então, isso aí podia dar uma agilizada nisso, enviar para a Zélia ou enviar para nós, para a gente retransmitir isso para o povo. Tá. Sabe? A gente pode fazer um card explicando, né, o convite, e a gente põe o link do nosso convite grande que a gente está usando. Isso. Tem que ser um card sintético. O Carlone está nesse grupo, gente, porque ele é bom de card. Ele é arquiteto e ele faz uns cards bem legais. Carlone está, não sei se ele está nos ouvindo, mas ele em geral acaba entrando na coisa, né? Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu chamo ele, vamos pensar direitinho como é que vai ser o card, porque esses dias para ele é meio complicado, ele tem aula, né? Ah, tá.
Tá? Aí eu peço, vamos pensar mais ou menos o que quer no card, põe no grupo, que aí eu ligo para ele no pessoal também para agilizar. Tá bom. Bom, aí a gente pega o convite e faz o resumo aí, né? Nesse É. momento. Tá certo? Certo. Você faz tudo isso? Ah, isso dá para fazer rapidinho. Mas Certo. aí eu vou fazer isso já aqui fora da reunião, tá? Ok. Certo. Deixa eu só perguntar uma coisa para a Zélia. Zélia, essa lista que você botou lá no grupo de secretaria, tá faltando o quê? Você já entrou em contato com essas pessoas ou a gente precisa entrar? Quem você está falando? A Zélia? Aham. Ela está É, perguntando para a Zélia. Só um minutinho. Beth, eu vou fazer o seguinte: amanhã eu vou te mandar a lista dos enviados e a atualização da lista, porque eu já inseri, hoje eu fiquei levantando outros, então eu coloco atualizado lá no grupo da secretaria amanhã, tá? e aí você diz exatamente o que você quer, o que você está precisando, para assim, aí eu e o Guilherme, à medida do possível, te dar uma mão. Sim, tá, eu só vou adiantar que, por exemplo, esses que só têm redes, de repente vocês têm algum contato pessoal de gente lá dentro. Ah, tá. Seria interessante, entendeu? Tá bom. Bem, e quanto a isso, tem então agora quem faça o quê, e a gente já tomou a decisão, né? Tem que imediatamente fazer essas coisas e ver o que dá em relação ao dia 4. E de repente não tem ninguém que responda, vai ser uma reunião boa nossa, mas nós não queríamos falar conosco mesmo, queríamos falar com esses caras. Então tem que ver o que vai dar. É. Tomar essas providências que estamos decidindo hoje e mandar a brasa. Zélia, eu já acabei de te incluir no Facebook. Vê se é Zélia você mesmo ou coloquei outra Zélia. Mas dá uma entrada aí. Eu vou fazer o mesmo com o Instagram. Daí Ah, você Hein, pode... Zelito? Oi? Zelito, você não pode confundir essa nossa Zélia com a Cardoso de Melo, hein? Não. Essa Ixi, não. É, querido Essa, cuidado Zelito, aí. essa querido corta Zelito, tudo. eu te pedi um Aí collab. chama o Eu te Chico pedi um Anísio collab. também. O Não, Chico Anísio já, Chico o Anísio. Chico Anísio seria já, melhor, porque ele já pode falei fazer com a algumas viúva piadas. Zélia. Inclusive, a Zélia está nos Estados Unidos, pode ser que ela esteja participando lá junto com o Bolsonaro das Pois ações. é. É, Espero que ele não devolva ela, que ele não a expulse. Deixa ela lá. Aquilo, Querido Zelito, eu te pedi um collab. Dá uma olhada que é urgente. Ela foi embora naquela vez. É. Ela foi embora e ficou silenciosa, né? Desapareceu do sumiu. mapa. eu, se fosse ela, também desapareceria, Chico. Eu também. Eu também. Eu estava pensando que era a única coisa que ela podia fazer. Putz, grila, Até gente. para sobreviver emocionalmente, né? Porque Cara, ela pegou A gente até o poderia, salário do meu marido, ela a pegou gente tudo poderia aqui. ver como é que a gente poderia fazer também com arrumar recursos como ela conseguiu, né? Aqueles 5 Pois mil que ela é. pediu, todo mundo 50 mil. Ah, Gente, cuidado, hein? O Chico está com más intenções. Ele vai bloquear as nossas contas. muito bom. Então, continuamos, gente. Sim. Olha, eu mandei 2 propostas para nós discutirmos. Aquela primeira, que não sei se vocês leram, os chamados diálogos, é um pouco uma ampliação desse negócio do dia 4, mas já noutra perspectiva, de pegar, porque eu imaginei inicialmente que seria bom a gente conseguir falar com os tantos representantes de partidos, o que eles acham disso, né? E aí aprofundar. A mesma coisa com igrejas, a mesma coisa com outro grupo que eu não me lembro qual era que eu coloquei, mas isso a gente pode deixar para pensar realmente na próxima reunião, porque isso depende, inclusive, de ver quando vai ser essa nossa reunião.
para ver quando a gente propõe que comecem esses coisas. Mas sobre a proposta em si mesma, vocês, o que vocês acharam? É o fato, é o caso de fazer aquilo ou não? Esses diálogos? Ô, Chico, É, não, vou só lhe pedir um favor. Dá uma resumida no que você propôs, por bem, favor, porque pode ser? bem, a ideia é trazer para conversar gente de partidos, os três coisas lá fundamentais: partidos, peraí, o que é mesmo? Qual era? Organização, religiões, quer dizer, igrejas, e tem um terceiro que eu não me lembro qual era, além de grupos de jornalistas, de coletivos de jornalistas, e, por último, grupos de cultura, com quem que a gente vai atingir de outra maneira que das outras que está usando agora. E seria através de um convite para fazer um diálogo sobre o manifesto e a maneira como a gente está querendo realizar essa eventual campanha. A gente chama esse pessoal e, se eles, quem topar, se integraria ao processo, ajudando. Quer dizer, o que a gente pediria para eles, se toparem, é ajudar já a organizar os comitês de fiscalização, comitês populares. Então, tudo é jogado na dinâmica de chegar até o mutirão. Quer dizer, o que nós estamos chamando de mutirão são realmente a realização da criação dos comitês populares que vão fiscalizar. Mas aí tem uma passagem digamos, de método que está inserido nisso aí. Quer dizer, agora já é lançando a ideia dos comitês e ver que partidos, que organizações, que igrejas topam essa ideia. E aí, aqueles que toparam, a gente vai engrenando já o resto das coisas. E engrenagem já lançando a ideia para começar em março do ano que vem, quer dizer, a ideia de ter comitês em todas as comarcas brasileiras. Mas, ou seja, esse é um negócio progressivo que vai se somando, né? Então, a ideia é fazer uma primeira reunião com quem a gente quer engajar nisso, que são o quê? São partidos, são organizações religiosas, são esse terceiro, qual é o terceiro, que eu não me lembro qual é, terceiro grupo social aí, organizações religiosas, partidos. Espera aí, preciso pegar meu celular, né? Onde é que ele está? Eu pego isso e pego aí. Onde é que tá? Deixa eu entender, você quer que chamar para uma reunião esse tipo de pessoal? Uma reunião, a ideia primeira, que quando me veio essa proposta, a minha ideia era fazer uma reunião com partidos, depois uma reunião com igrejas, depois isso não dá, porque não dá. A gente terá umas tantas quintas-feiras, que eu imagino que eu propus, e tem até as pessoas escolhem, eu quero estar em tal reunião, as que queiram vir, e mandem um ou mais representantes para discutir o manifesto e o que decorre disso. Essa é a ideia, discutir, porque a maioria deles, eu estou imaginando, porque eu vi pelo negócio de direitos já ontem. O único que falou no assunto foi o Cláudio Carvalho, para quem eu escrevi uma cartinha boa hoje à tarde, já mandei pessoal para ele, porque eu o conheço naqueles tempos muito idos, ele era um jovenzinho, inclusive. Eu escrevi para ele, mas a maioria das pessoas de lá, na minha opinião, não tem notícia da nossa campanha. Todo o pessoal que esteve lá, se algum tivesse notícia da nossa campanha... Universidades, né? O quê? Universidades? Não entendi. Universidade. Segundo era universidade, exatamente. São três universidades, porque daí a gente pega uma lista de universidades do Brasil, manda para cada uma o convite. Quer dizer, disso deve resultar algumas que vão responder. Não significa que vai ter resposta todo mundo, mas seria um lançamento assim, seria um tipo de lançamento do manifesto digamos, uma clientela muito mais ampla do que nós tivemos até agora. E seria através desse convite
para discutir o manifesto. Você queria falar, Funari? Gostaria. Obrigada. É o seguinte, desculpe, se o que eu vou perguntar agora já foi discutido nas reuniões, porque eu faltei algumas por impossibilidade de estar nas segundas-feiras, todas as segundas-feiras na reunião. Mas eu estou percebendo que há vários momentos, né, desse processo, né? Nós estamos no momento agora de divulgação do manifesto, certo? Ainda. Depois dessa manifestação, há outros momentos importantes, né? Que seriam já no ano que vem, né? Quais seriam esses outros momentos? Até chegar nos mutirões, que eu entendi que são mutirões de fiscalização. Mas eu acho que nesse intervalo entre a difusão, né, do manifesto e do movimento e os mutirões para a fiscalização, há um processo grande a ser feito, que é um processo de formação, né, de pessoas que participarão dessa fiscalização, de conscientização, enfim, eu acho que há vários outros processos a serem planejados mesmo, vários outros momentos. Eu estou sentindo falta um pouco, né? Talvez por conta de eu não estar acompanhando todas as reuniões, eu estou sentindo falta dessa sequência de ações, né, para chegar no resultado de uma fiscalização eficiente. Eu tentei, Heloísa, no meio disso tudo, já fazer esse negócio que você está pedindo. Está nas nossas trocas de informações, de mensagens. Tem uma informação, uma mensagem minha que fala exatamente isso que você pede. Estamos na É, etapa disso, depois vamos para a etapa daquilo, depois vamos para a é, etapa daquilo. Eu falo é. lá mais ou menos, repetindo um pouco o que está lá. Nós estamos ainda na etapa de tornar conhecida a nossa campanha, mas já está no momento de começar a engrenar a segunda etapa, que é a etapa de fazer as pessoas se comprometerem a ajudarem a criação de comitês. Depois da terceira Que etapa, pessoas, Chico, né? você pensa que podem Porque, fazer isso? Que porque, olha, a pessoas pessoa podem diz, fazer olha, isso? eu topo na mesma, porque essa etapa a gente já vai ter que reunir dados, por exemplo, de onde são as pessoas que assinaram. Eu estou pensando muito nos signatários. Quem são as pessoas que assinaram o coisa? Eles são de diferentes cidades. A gente vai ver quantos de tal cidade, quantos de tal cidade, quantos de tal cidade. Esses aí é que a gente já vai acionar para disposição de conseguir montar comitê popular de fiscalização. Mas ainda à disposição de ajudar a montar. O que significa ajudar a montar? São 5 pessoas de Araguari. Elas teriam que ver se, entre os que elas conhecem Araguari, haveria quem quisesse fazer um comitê popular, ou mais de um comitê popular nas grandes cidades. Entendeu? Então, essas pessoas seriam animadoras, pegando os signatários como animadores da criação de comitês populares. Então, a gente vai Sim. pedir para elas, é uma etapa que é para isso, elas têm que conhecer bem o manifesto, têm que estar de acordo com tudo, quer dizer, entrar no processo. Elas entram no Pois é. processo, não Agora, tem. eu penso o seguinte, que essas pessoas precisam formar fiscalizadores. Que ações de fiscalização são Isso é importantes? outra etapa. Isso é outra etapa. Primeiro tem que Então, formar eu geral. acho que essa é uma outra etapa importante, porque eu estou sempre na etapa de trabalhar com o povão, né? Qual é esse povo que mais precisa desse acompanhamento, pelo que eu tenho pensado? É o povo, É o povo das periferias das grandes cidades, em geral, não só na enfim, periferia, é é um nas povo que cidades. é mais facilmente acessado para venda de votos, não é? Por várias pessoas,
né? Desde políticos, só políticos, até outras pessoas interessadas. E eu tenho conversado com lideranças e eu acho que divulgar esse manifesto nas associações de bairro é muito importante. Há associações de bairro do bem e associações de bairro não tanto, né? E eu estou tentando conversar com o pessoal da liderança da Brasilândia, na Zona Norte, naquela comunidade que você conhece também, Aham. né? E estou coletando algumas informações sobre como corre solta mesmo, né? A venda de votos, a compra de votos, e completamente banalizada, naturalizada. Porém, lá eu pude observar uma coisa que é importante, eh, que é o controle que é feito em cima das pessoas que se puseram a vender os seus votos, não é? E o medo, dependendo de quem foi lá comprar aquele voto. O medo de não votar, né? De não ter o resultado que aquela pessoa esperava naquela região. Uhum. E sabemos muito bem, você já está levantando esse problema há muito tempo, Chico, que é a influência do tráfico e do crime Crime organizado, organizado. né, na compra de votos. E esse pessoal joga pesado. Eu penso que a fiscalização nesses lugares, nessas regiões, nessas comunidades, é alguma coisa muito perigosa em alguns Ai, momentos e nem todas as pessoas teriam essa disposição, não é? Então, as ações de fiscalização me parecem muito importantes de serem pensadas e construídas, construídas pelas Eu pessoas que acho vão que formar. essas pessoas que Isso, você está falando, Heloísa, seriam ótimas pessoas para participarem da reunião do dia 4. Exatamente, eu estou tentando Zelito, chamá-los para Zelito, isso. espera aí. Zelito, são duas coisas diferentes. A reunião do dia 4 é outro tipo de reunião. Não é esse Então, momento é a ainda, reunião que né? nós vamos falar com grandes entidades que se dispunham a entrar no nosso projeto. Ainda é, Uhum. digamos, quase conseguir uma espécie de cúpula, que não é cúpula diretiva, mas é uma cúpula facilitadora de grandes entidades, que inclusive vão entrar com recursos, etc., etc. Ainda não é essa já a função de quem vai entrar na ação concreta de fiscalização. E Ah, quem vai entrar na ação concreta de fiscalização são outros tipos de entidades. E aí é que eu estou pensando é que os signatários do nosso manifesto são as pessoas ideais para a gente ver quem elas acham que poderiam começar a pensar no assunto. Agora, isso é juntando com o que a Heloísa falou, esse assunto é um assunto que vai ser progressivamente aprofundado. A gente não vai atacar um aspecto só. Você insiste num aspecto importantíssimo, que é o tipo de compra de votos, que não é propriamente compra de votos, é de controle dos votos. É. Esse é um tipo, mas pode existir muitos outros. Eu me lembro, nessa última campanha, quando estávamos em plena fazendo alguma coisa, tinha gente que dizia: Ô, gente, tá comendo, comprando voto aqui adoidado. O que que era esse comprando voto adoidado? Era um caminhão que chegava com isso tem que estar no manifesto na cartilha do MCC, está lá. É um caminhão que chega com banco chega com cestas básicas. Alguém descobrir isso aí, fotografar esse negócio, não é mais do que isso. Temos que olhar a cartilha que o MCC fez. Talvez valha a pena todos nós acessarmos essa cartilha e dar uma olhada, que ele indica que tipo de coisa pode ser considerada por um promotor para depois denunciar. Que tipo de coisa? Não precisa ser, a pessoa não se arrisca, ela tem que dar o lado. E daí para diante é anônima a coisa.
entende? Fica dentro da nossa rede. As pessoas que vão dizendo, olha, aqui em Tucuruvi, está vendo um cara aí que está vendo um caminhão de cesta básica. Rapidamente, se ele tiver coragem, ele vai até lá fotografar, e isso precisa ver o que o MCCE pede para ele fazer, e mandar direto para o MCCE, que, por sua vez, vai mandar tem toda uma cadeia aí. E o MCCE ele se organizou já para, uma vez recebida a informação, mandar para o promotor da zona, que é esse promotor tem que ser trabalhado também. Eu sei, é um monte de coisas que vão fazer, mas a noção de o que vai fiscalizar não dá ainda para a gente ir jogando. Tem que jogar que vai ter que ter comitê popular. Só a ideia. Vai ter comitê popular de fiscalização. Como é que vai fiscalizar? Vamos ver na cartilha do MCC o que ele diz. É outra etapazinha. É dentro dessa etapa grande, uma etapazinha ainda, e ainda não é a formação dos comitês. A formação dos comitês vai ter que ser o ano que vem. Na época, já em março, começar a formar comitê. Mas até lá tem que preparar o conhecimento do que significa um comitê popular de fiscalização. É isso que nós temos que jogar e vendo quem começa a se interessar. Quem começa, e baseado nos nossos signatários. Entende? Eu não sei se eu explico melhor, me explico melhor assim, mas Luiz, as etapas, as grandes etapas são a ideia dos comitês populares. Depois, a ideia da adesão ao manifesto, a ideia dos comitês populares. Depois, a ideia dos comitês populares é a ideia de ver quem pode, das áreas dessas pessoas, constituir comitês populares. Depois disso, vem o que eles, comitês populares, vão fazer. Você Então, queria agora o você que eles acabou de fazer a trajetória toda. é, Eu acho que é importante a gente ter essa noção clara dessa trajetória toda, inclusive do ponto final, para ir definindo as etapas anteriores e um cronograma. Sim, é mas, isso. o Heloísa, eu Isso. acho que no dia 4 é importante a gente ter conosco pelo menos um representante, um líder popular no lançamento, tá? Das periferias, desse pessoal, dos movimentos. Eu tenho bastante contato como eu faço parte do fórum, o Funari também, eu não sei se o Funari está aí, do fórum da bancada de direitos humanos da Câmara, eu tenho contato com muitos movimentos sociais. Que ótimo, que Então, ótimo. seria interessante a gente convidar pelo menos um representante de cada Estou movimento aqui, sim, social. estou ouvindo tudo. Devagar conosco. Devagar Não, conosco. sem Isso que eu dúvida, Não, quero não, dizer. Chico, não O para dia fazer 4, o dia campanha, 4 não é não, para não para ouvir a fazer base. movimentar nada. Não é O isso. dia Deixa 4 não é para ouvir a base, gente, é para ouvir a cúpula. Que a Sim, cúpula vai Chico, movimentar é suas para ouvir a bases. cúpula. Na Essa é lá a realidade, Se cúpula. você misturar as duas coisas, confunde o dia 4 totalmente. Se mas você peraí, deixa eu trouxer o entender. O líder dia 4 popular. não é o lançamento? Não, Não, não. dia 4 é só falar com grandes entidades que queiram se associar a nós, para dar força para a nossa coisa. E a ideia, aquela minha ideia de chamar os partidos é um passo seguinte nisso, é ampliar ainda muito mais, mas ainda estamos na fase de nós, os caras que vão conduzir essa campanha saibam bem de que se trata. Mas é por isso que eu digo, Mas Chico, a você gente não. chamar o cara, o líder, a discussão escapa, escorrega. Não, Não, se Eu você também chamar acho que líder para essa não. reunião, a Tem discussão vai organizações, escorregar totalmente para esse tem organizações grandes que funcionam como essas que nós estamos convidando. Só que sim, elas estão são na assim. periferia. A Não ideia é o é para seguinte, Chico, chamar, é a para... gente não pode descolar da base. A gente tem não que sei, começar isso mas tem junto com a momentos, base. mas eu tenho momentos e momentos. A gente vai colar totalmente na base numa segunda e terceira etapas. Agora, na hipótese que levantou o Fred, que preparou essa reunião do dia 4, é que nós temos que ter uma cobertura mais ampla do que estamos tendo.
Por enquanto, nós somos meio base que estamos mexendo em 1000 coisas, não somos a base que você se refere. A Não base que se sei, Chico, refere mas o que é eu a digo. turma com quem a Heloísa está falando lá em Brasilândia. Aquela é a base. Mas se você trouxer essa base para falar agora, Não, você não é trazer essa base para falar agora, entendeu? É trazer essa base perto da gente para conhecer, para ela se sentir acolhida, porque não adianta a gente ir lá depois, Chico, e ir não, mas atrás dela, porque depois é vai. logo depois. É o logo depois, entendeu? Não é muito depois. É logo depois da etapa seguinte, entende? Agora, essa base agora, se chama agora, confunde até a base. Entende? Porque nós vamos discutir outra coisa no dia 4. Eu não sei se o Fred não está não Eu tá aí. estou Fred, tá ouvindo, aí? sim. Eu E eu estou gostaria que ouvindo. o Fred falasse alguma coisa sobre o que ele cogitou ao pensar nas grandes entidades que podem nos ajudar. É, Sabe por é. quê, Fred? Eu estou falando isso porque eu lembrei um pouco do grande lançamento da Rede D, tá? Que a gente, quando a gente lançou, eu não faço parte da Rede D, mas eu fui ao lançamento junto com o Zelito e mais algum colega que agora eu não me lembro o nome, o Pinheiro Machado, como representante do candeeiro. Então, a gente, naquele lançamento, olha o lugar, na aldeia indígena, tá? A gente levou esse pessoal que o Chico está falando, mas também convidou pessoas de movimentos. Não sei, eu acho que o Fred talvez seja a pessoa ideal para falar agora, nesse momento, para Dirimi. diluir as dúvidas que eu tenho e que talvez a Heloísa tenha. É, é. Ao ouvir vocês conversando aí, eu fico pensando o seguinte: eu fico pensando na eficácia dessa ação que nós estamos fazendo. Viu, Chico? Vou falar mais alto para você ouvir. Ok. Eu estou pensando na eficácia dessa ação que nós estamos fazendo, porque é, os dirigentes dessas entidades aí, é, eu não sei se o instrumento que a gente está utilizando, é agora que eu estou me dando conta desse problema que pode ser bem agudo assim, né? Pode ser um problema bem decisivo. Vamos supor que você é presidente de um conselho profissional, tá, Chico? Sei lá, de arquitetura e urbanismo, que é um dos mais abertos, tá certo? Aí você recebe um convite para uma reunião para tratar da eleição que vai acontecer no ano que vem, depois daqui 3 anos e depois daqui 5 anos, né? Mas você não teve nenhuma sensibilização anterior e dentro dos seus afazeres ali, que são bem focados naquelas coisas da profissão, no caso do conselho profissional, ou das reivindicações salariais, etc., no caso do sindicato, da federação, ou, enfim, essas entidades nacionais que a gente selecionou, né, as universidades públicas, no caso das federações de funcionários e professores de universidades públicas e tal, eu não sei se o instrumento que a gente pensou, que eu pensei e propus e vocês aceitaram, né, se ele vai ser adequado diante da ausência anterior de qualquer sensibilização dessas pessoas. Vocês entendem o que eu estou falando? Uhum. Porque pode ser que a gente faça um convite a essas entidades e
sei lá, eu ligo para o Gilmar Mauro e falo, Gilmar, você pode representar o MST nessa reunião? Ah, não, eu não posso que eu tenho tal compromisso, tal, eu vou pedir para a Jade, que é da direção estadual de São Paulo, ir. É, aí tá certo, vai estar, deve ir o MST, então, porque eu liguei, eu conheço ele, a gente fala sobre uma série de coisas. Mas outras pessoas que a gente não conhece, nunca conversou sobre esse ou qualquer outro tema, né? E chega esse convite, eu não sei se isso vai ter alguma efetividade. É isso que eu estou pensando nesse exato momento, né? Porque quando a gente pensa num card para convidar as pessoas, a gente está pensando em convidar pessoas genericamente, não dirigentes de entidades, percebe? Grupos e tal, mandar pelo WhatsApp. Aí é o tipo de reunião que a gente faz nas plenárias da Rede D, que a gente convida para discutir tal tema e etc. Não são, né? São, enfim. Eu quero dizer o seguinte. Esse tema que a gente está tratando, ele exige algum tipo de proximidade com o tema, sabe? Exige algum tipo de proximidade e algum tipo de trabalho anterior. É, talvez isso que o Chico esteja propondo agora, que é falar de repente falar por segmentos, né, com partidos, seja bem mais efetivo. Por exemplo, é, falar com escolas, né, com diretores de escolas, por exemplo, né? Sobre esse problema para alertar os estudantes de ensino médio que já podem votar, né? Então, é uma coisa que é específica ali e tal. Eu não sei. Pode ser que a gente faça um grande esforço como estamos fazendo, né? Que a Zélia está enviando esses convites, já enviou para 125, vai enviar para 300, 400, sei lá. E talvez isso resulte em muito pouca coisa, talvez resulte na presença de um ou dois, percebe? Terá valido a pena esse esforço? Terá sido adequado o instrumento que a gente usou, uma reunião, sem nenhum tipo de sensibilização anterior? Quando eu falo das comunidades, eu estou falando em chamar a Marli, que trabalha com um grupo lá para ela entender isso e passar a ideia para frente. É, Estou mas quando pensando você nesse fala tipo. na Marlise, Elito, você fala numa liderança muito, que é uma pessoa muito específica, assim, entendeu? Uma liderança de movimentos de periferia que está envolvida, inclusive, com a organização do Levante Periférico e tal. É uma pessoa muito envolvida politicamente, né? Muito. é, Então, essa pessoa, por exemplo, não precisa chamar como é que chama de bairro lá? das, Associação da, de da, bairro. da associação de bairro? Eu acho que não deve ser geral para associação de bairro, mas uma Marli ou uma pessoa interessante que a Heloísa conhece lá, que tem a liderança, eu acho que ele pode entrar nisso para já ir Sim, sim, desenvolvendo, mas esse mas não não é o uma coisa objeto, geral. não é Assim, eu o estou pensando. principal objetivo. O principal seria das entidades nacionais, né? Mas com a discussão que eu estou ouvindo aqui e com o trabalho que a Zélia está fazendo, eu fico perguntando se o instrumento que a gente está se propondo a usar, que é essa reunião do dia 4, é um instrumento adequado. Vocês estão entendendo Estou entendendo, estou entendendo. minha colocação? Porque Eu acho adequado dentro da proposta, dentro do que foi escrito, para uma reunião para ouvir o que nós estamos fazendo e o que nós pretendemos fazer, que está Sim, isso. escrito no convite. Mas o sim. Então, problema é se as pessoas que a gente está convidando são um público
minimamente sensibilizado para essa questão. Essa que é a minha questão, sabe? Sim, bom. sim, Fred. Por isso que eu acho que, como o Zelito fala, como a Heloísa falou, quando a gente fala em base, não é convidar um monte de gente, é convidar lideranças específicas, tipo a Marli, tá? Como a Marli tem outras lideranças que abrangem um grande pessoal, que estão sensibilizados para esse tipo de coisa, Sim, entendeu? até as pessoas que se reúnem não sempre às segundas, as pessoas que das entidades de direitos humanos é um público sensibilizado para essas questões. Eu acho que tem que acrescentar nessa, não, no começo, inclusive para pensar, Bento, eu pensei agora, quando se colocou a questão do crime organizado. Eu acho que seria o caso da gente procurar um pessoal que teve na reunião ontem, por exemplo, são os policiais antifascismo. Policiais antifascistas, é. Isso. Não, antifascismo o nome da instituição deles. Eu Não, pensei que chamam-se fosse... policiais antifascistas. Não, não sei. Está aqui, ó. É de antifascismo? É. Eu, na reunião de ontem, eu fui procurado por um deles. Sim. Que, por sinal, está ajudando a formar a Comissão de Justiça e Paz de Santo André. Uhum. Então, esse pessoal, que é um pessoal que é da profissão deles, que pode nos ajudar, porque, ao fim e ao cabo, quando você for fazer a fiscalização, como tem o crime organizado na parada, a gente tem que estar preparado, tem que ter especialistas na área, justamente para nos ajudar. Eu sou favorável à inclusão do convite para eles, sim. Muito, muito importante sua lembrança. Muito E importante mesmo. ontem tinha o pessoal negros e quilombolas também. A gente podia até ter anotado os nomes Mas dessa liderança. o problema aí Eu é uma tive essa escolha, ideia porque é eu uma recebi escolha. o bottom ontem de um deles, desse movimento. Eles estavam lá, interessados na questão da eleição do ano que vem. Sim. Exato. Passa Olha, para a gente, gente o contato deles, Funari, para a gente Claro. mandar o convite. não, mas Sim. uma coisa, eu acho que tenho duas, no fundo, são duas maneiras de trabalhar. Uma maneira de trabalhar é pegando as entidades na suposição de que elas se sensibilizem e mexam os seus, digamos, Recursos, né? São recursos suas humanos e... forças para trabalhar nisso, é Uhum, uma hipótese, é uma maneira. Essa é a hipótese que o Fred propôs de chamar as grandes entidades nacionais. uhum, Por exemplo, você pegar o MCCE, o conselho do MCCE tem as grandes conselhos nacionais nele. Agora, esse é que está querendo, a gente querendo puxar para eles descubram que tem uma ação concreta que eles precisam fazer as suas hostes participarem. Agora, é muito lento esse processo. E, é. principalmente, como esses caras, os dirigentes em geral, têm muitas coisas sobre as quais decidir, Uhum, eles não se sentem, digamos, à vontade para deixar de lado essas coisas e começar a se participar da nossa. A outra isso. coisa é a gente pegar de baixo para cima, é pegar onde tem gente que já se mobiliza em torno Aham, disso ou próximo disso, e chamar essas pessoas para para virem discutir conosco como fazer. Quase que é discutir já o como, mas elas já estão dentro da coisa. E nisso é que eu Exato. uhum, pensei aqueles negócios por segmento. Você pegar, por exemplo, os partidos políticos e colocar para eles quem de vocês, quais partidos de vocês topam entrar numa campanha desse tipo, uma conversa totalmente diferente de um dirigente que deve fazer o seu partido entrar. Não é isso, é eles mesmos. Mas por quê? Porque os partidos estão nisso. Idem estão nisso também igrejas. Idem estão nisso também. Qual é aquela que eu esqueci que o Escolas. universidades. Universidade. universidades, entendeu?
tem gente em cada universidade, então por isso que a ideia minha era lançar um convite para o diretor, para ele vende quem da nossa universidade deveria ir para essa reunião. Não é a universidade que vai, Não, o é reitor não gente da funciona, universidade que Chico. vai. E aí, então, a gente começa a chamar a turma mais à base, automaticamente. Entende? Mas aí talvez seja desnecessário ir lá por cima. É melhor tentar começar a mobilizar de baixo para cima. Sim. Então, Concordo. identificar, mas Concordo, aí Chico. é uma mudança. Mas o dia Isso, 4 não é mais isso. isso que está pensado. É Chico, outra eu estou coisa. pensando no significado de diálogo que você falou agora há pouco, que diálogo é uma troca, onde todos aprendem. E nós temos muito a aprender com o que o pessoal que trabalha com essa base tem a dizer. Muito, Inclusive, muito mesmo. podem nos informar sobre aquilo que o Fred colocou, Uhum. sobre caminhos para conseguir essa eficácia. Sim. Perfeito. Mas É Então, nesse precisa eu mudar sentido. a nossa incluiria, estratégia. eu Agora, incluiria as grandes organizações também, né, nessa mesma conversa. sim, O que, Celito? Eu não excluiria as grandes não organizações nessa precisa conversa. escolher. Eles não se opõem. Eu acho que pode fazer da base para a cúpula, da cúpula para a base, manter essa circularidade, sabe? Sim, E isso eu exatamente. acho importante, não esquecer a base, porque nós podemos ser informados por essas duas instâncias. A gente tem Eu penso. muito a aprender com eles. E assim, Chico, quando você fala assim, se você vem de baixo para cima, esse pessoal é um pessoal que está mais sensibilizado, porque esse pessoal sente isso na carne, mas só que eles têm outros problemas, eles têm problema de moradia, eles têm um problema de. A gente precisa encantá-los, tá? Já de cima para baixo, as pessoas também têm outras coisas. Quando você fala em universidade, não funciona você chamar o reitor. O que funciona é você chamar a associação de docentes da universidade, a associação de funcionários da universidade e a associação de alunos, tá? Exatamente. Porque Essa aí é, você pega toda a universidade. é uma mudança de estratégia. E se põe em questão a nossa reunião do dia 4. Entendeu? Porque na nossa reunião do dia 4, Não, Chico. Não, nós não. adotamos uma estratégia de ir por cima dos dirigentes políticos. Eu me lembro que até o Fred dizia vai ter que ter um comitê, uma espécie de comitê de grandes entidades. Mas É, eu acho que não existe ainda sensibilidade para isso. Quer dizer, eu acho que a minha opinião pode ser um seria de furo na trabalhar água, de baixo assim, para cima. mas isso mudaria um pouco, bastante, não sei, né? O foco dos convites, não é isso, gente? Uhum. Por isso que eu acho que pode ser os dois. Não Também vai acho. fazer diferença. Eu também acho. Não, a Porque gente são continua organizações. mandando para aquelas grandes entidades, mas sem a esperança de que vai aparecer lá um número que seria interessante e razoável de grandes entidades para formar esse colegiado aí, né? A gente pode formar esse colegiado com um ou outro dessas grandes entidades e mais gente de outros níveis hierárquicos, entre aspas, aí das ações, né? Quer dizer, pode ter alguém que é uma liderança de bairro que entende muito dessa coisa de cabismo eleitoral, cabos eleitorais e dinheiro para cá, como funciona tudo isso e tal, e que está cansado disso e de repente fala, não, vamos mudar isso daí, tá bom, vou entrar nessa campanha. Pode sim, talvez seja até mais provável, né? Sim. Segundo, é, talvez. Então a gente pode fazer uma coisa mista, né? E continuar a fazer o card e fazer os convites e mandar pau na máquina para o dia 4 de Olha, outubro. eu vou dar O objetivo passa a ser chamar lideranças. Deixe em eu vou dar um silêncio. testemunho hoje. Ó, o Funari O está aqui. Não objetivo estou passa a ouvindo ser nada. chamar lideranças que possam engrandecer, aumentar o nosso projeto. É Eu isso, diria, chamar, E outra coisa, ó, eu além das diria mais do entidades, que chamar chamar lideranças. lideranças,
É mais do que Sim, chamar lideranças de forma genérica, chamar lideranças que estão empenhadas sim. Não nesse é tipo sair de todo mundo. problemática. Exato. Isso já daria, Sim, talvez, sim, para essa sim. reunião do dia coisa, muito mais concretude, que Claro. diria quem na área de vocês, ou que organizações e que coletivos na área de vocês está voltado para esse problema já. E aí indicar essas pessoas. Quer dizer, em vez de indicar, inclusive no meu esquema de fazer setoriais, indicar representantes que possam vir discutir o manifesto, não. Indicar lideranças que já estão experimentando essa problemática. E aí, Ótimo. então, você já chama quem já está na briga. É nesse aspecto que eu acho, Chico, que a gente tem que aproveitar o trabalho realizado lá pelo Direito Já, que é uma frente antifascista. Tem que ser o interesse de uma frente como essa, que pretende, que tem os olhos voltados para a eleição do ano que vem, a questão de ter que eleger senadores, principalmente, vão ter 2. Então, essa questão eleitoral, que é um objeto da reunião de ontem, no fundo, é isso. É importante que esse tema entre. Então, o Funari, eu tinha justamente minha expectativa de ir lá, né, de tentar várias vezes falar com o Fernando, só que ele não atende o telefone, você entendeu? Então eu não consegui falar com ele, porque eu queria muito articular o Chico Itaker com o Fernando para ter um momento lá nesse evento de ontem. Não E deu certo. o caminho é José Álvaro Moisés. Ah, tá, José Álvares Moisés. Mas o O caminho meu chama-se. Fred, eu consegui pôr no bolso dele o nosso papelzinho. Mas ele não Eu sei se vai coloquei. olhar. Mas o caminho meu chama-se Antônio Funari, que está presente nessa reunião aqui, porque o Zé Álvaro Moisés não está aqui agora, certo? Então, mas por quê? Porque agora, inclusive, que já passou a reunião, talvez a gente possa fazer essa conversa com o Fernando, sabe? Porque Eu acho que não tem antes ele problema. estava muito Mas pilhado, é né? Ele interessante. estava maluco. Gente, e Não, o Marco Antônio, e o Marco Aurélio do Prerrogativas também não seria um caminho? Também é, mas o que eu estou falando da questão do direitos do Jacques, que o tema é esse. Eles conseguiram fazer um ato muito importante ontem. Sim, Estavam sim. lá todos os partidos. Tinha 13 partidos, 13 né? partidos, gente. Então, tem uma coisa feita que tem que ser preenchida. E eles vão ter esse problema. A eleição vai ter. Eles precisam tomar ciência que o grande problema é da compra de votos. Então, são coisas grandiosas. Mas você, Funari, você pode nos ajudar nisso com esse povo aí? Porque eles são Claro, difíceis. o Fernando atende meu telefone na hora. Até Bom, Que Fernando vocês estão falando? É porque. Fernando Guimarães, Ah, o tá. dono da bola lá, o dono do campo, da bola, Ô, de tudo. Funari, a gente pode envolver também o pessoal da bancada municipal Claro. e o pessoal, porque o pessoal do PT eu falo com todos eles, com o pessoal também. Eu acho que isso aí, eu falo com todos eles, eu tenho contato livre com todos eles. E amanhã não, quinta-feira, eu também estou envolvida, eu só me meto em encrenca. Você está em todas. Eu estou envolvida, Você eu tem sou que na falar onde comissão. você não está envolvida. Só isso. Não, peraí, é que eu arranjo trabalho, Finari. Se eu ganhasse R$ 1 por cada trabalho que eu arranjo, eu estava rica. Eu estou na comissão de organização do lançamento da bancada de direitos humanos da Alesp. Sim. Então, é Tá aí, outro tá pessoal que a bom. gente pode Isso tá trazer. bom. Isso está muito bom. Porque ontem todo mundo falou que precisa mudar o Senado e não sei. Todo mundo falou, precisa mudar o Senado, mas ninguém falou da compra de votos. Mas nem do Senado todo mundo falou. Só o único que falou foi o como
como é que ele chama? O O Zé Carvalho Dirceu lá. falou. O único, foi o único. Que os Não, outros, teve que mais. tinha a temática dos outros, todos era anistia, soberania, independência. Era nisso que a voz e as palmas E o iam para a Congresso está votando contra-anistia. agora a blindagem. Quando esse cara falou, foi o único que falou, entendeu? Aliás, por isso eu tratei de escrever para ele rápido, para ver se dá uma virada de cabeça para ele, para Não, mostrar que não chega. O Zé Dirceu falou e tiveram Não, outros. mas não falou disso, Zé Lito. Eu fiquei esperando. Depois, Não, porque o Zé falou que Dirceu está precisa acompanhando o mudar. nosso Não, trabalho. todos Zé falaram Lito, que precisa mudar. sim, mas Ninguém não falou. mudar o Só Congresso. falou nisso. Não, Zé Lito, quem falou em mudar o Congresso foi esse cara, o Clóvis Carvalho. O Zé Dirceu falou em seguida dele. Eu fiquei esperando que ele citasse alguma coisa nossa que ele está acompanhando, ele não citou. Ele falou Ele mudar o falou em Congresso. inicia, não falou em Congresso, Zelito. Vai pegar, promove, lê, relê, reouve. Eu pus o vídeo dele antes para vocês verem, está lá no grupo. E foi Ele também, falou em foram Congresso? 3 ou 4 que falaram isso, precisamos mudar o Congresso. 3 ou 4, quem? Eu só ouvi Eu um. sei, o Zé Dirceu, eu não lembro as pessoas, Não, mas mas, foi o Zelito, tema, foi um então eu tema não ouvi, importante. então eu dormi nessa hora. Mas Né? eu não ouvi ele falar, porque inclusive me impressionou Quem? o Zé Dirceu. Ele não falou em Congresso, ele falou em Não, geral. mas o tema, na realidade, o tema seria democracia e soberania, né? Era democracia, e foi acrescentado soberania. Né? Agora, o que interessa é o seguinte, é que eles têm foi feita uma articulação já nacional com relação a isso. E esse tema tem que entrar nessa articulação, é isso. Isso. É isso mesmo, Funari. Se você nos ajudar nisso daí, já é uma tacada, um nível acima. Nesse nível que a gente está falando, não naquele que vimos discutindo até agora da base lá e tal, né? Lógico, são coisas que se complementam. Mas Agora, tem valia uma a outra pena. coisa que eu queria acrescentar. E é importante que, eu falei na questão da polícia, mas é importante também articulações com o Ministério Público Eleitoral e também com os tribunais, sabe? Mas Isso nós já falamos também. exatamente na linha, o Fornari, na linha do que a Heloísa está falando, isso são pequenas etapas que vão ser absolutamente Claro. necessárias. Falar com o Ministério. Olha, no caso da lei, da lei como ela foi aprovada, o Nelson Jobim assumiu, convenceu os juízes. E o pessoal do Marlon e outros assumiram convencer os promotores. É um negócio absolutamente, eu digo da minha experiência pessoal. Articulação. Eu juntei um monte de dados da cidade de São Paulo e fui lá no Fórum Criminal falar com o promotor encarregado da zona. Fui impressionantemente não fui desconsiderado, mas o cara não entendeu e me disse, em outras linhas, não dá tempo. Nós não temos tempo para isso. Tem tanto crime e tanta coisa que nós temos que ficar nos crimes. O cara não falou. Quer dizer, quando esse negócio foi uma Não entrou na prioridade. Não é prioridade. Isso não é prioridade. Eu fiquei impressionado, que eu levei um pacote. Aliás, a Folha tinha feito um pacote de casos de compra de votos. Eu levei o pacote, falei para ele, isso tem que dar processo criminal. Ele, não dá, isso não podemos fazer, etc. E desse momento em diante, foi feita uma pressão especial nos promotores públicos, que o INTSE fez. E o Marlon, naquele tempo, ele era promotor, era juiz. Mas o trabalho do Jobim foi fundamental. Senão, depois chegava no juiz e o juiz dizia, olha, isso não tem importância nenhuma, deixa na gaveta aí. Então, tem várias etapas, nós temos vários pequenos objetivos a alcançar,
esses pequenos objetivos, cada um tem seu tempo. Claro. Agora é muito cedo. Mas tem um objetivo grande, que é focar no comprador de votos. Exatamente. Esse é o grande Quando objetivo. você foca no comprador e tem já provas de que o crime organizado está fazendo isso, muda. Passa a exigir. O crime organizado, inclusive, está usando outro método. Não é dinheiro, é ameaça. Quer dizer, esse que é o pior de tudo. Quer dizer, os evangélicos lá de pentecostais, esses aí, a ameaça deles é perder o céu. A ameaça do crime organizado é perder a vida. É na base de ameaça. Claro, mas também tem que... Para é chegar que o crime organizado, como você sabe, substitui o Estado na periferia. Ele substitui o Estado. Ele que resolve os problemas de saúde, de atender. Então, uma série de coisas. Então, eles têm um peso muito grande. Agora, o combate ao crime organizado tem que levar em conta a questão da eleição. Ele vai tirar tudo isso se o cara não votar naqueles candidatos que eles indicam. Exato. Mas isso faz com que o resultado seja esse congresso que está aí. Exatamente. Então, não é porque não é um problema, porque se coloca muito no sentido do vendedor de voto. Não é? O sujeito vende voto muito barato, quer dizer, etc., por necessidade. Sabe? Por necessidade, por medo, por sobrevivência. Por que o PT cresceu onde era o eleitorado mais atrasado, que era o Nordeste? Por causa do Bolsa Família. Não, é aquela questão. E substituiu o Abutito, substituiu. Então, se meu candidato não entrar, vocês vão ver o que vai acontecer aqui. Não vai ter mais nada para vocês. A começar de moradia, tudo. Tudo. Água, Não foi só o Bolsa Família, não. Eu conheço bem o interior do Nordeste e eu andei muito por lá e eu vivi aquilo antes, durante e depois do governo Lula. Mudou muito. Claro. Não foi só o Bolsa Família, não. Foram políticas públicas também. Claro. O erro foi não explicar. Não, mas mesmo não explicando, o pessoal entendeu, sabe? Porque eu coloquei Bolsa Família, mas não é, são essas políticas que de fato, por isso que eles são inimigos de políticas públicas, sabe? Que atendam a população, que é freguesia deles, que é onde eles exercem o domínio sobre as pessoas. Então, isso que a gente precisa convencer quem está desse pessoal que foi ontem lá no evento, sabe? Voltando um pouco para o nosso negócio, a reunião do dia 4 de outubro, a razão das pessoas virem ou não virem, responderem sim ou não, pode ser um termômetro para isso que a gente está conversando. Sim. Vamos ver, esse termômetro vai decidir se a gente faz essa reunião ou não. Entende? Porque daí a gente muda completamente temos que mudar completamente de estratégia. Agora, nessa reunião, seria interessante se tivesse algum levantamento, alguns dados para conversar a respeito, e tendo foco nessa questão da compra do voto relacionado com o crime organizado. Isso daí eu não sei se tem esses dados. O que o Luciano traz muito, por exemplo, são dados dos 10 anos de existência da legislação, foram barrados 5.000 candidatos por compra de votos e outros crimes eleitorais. Esse tipo de dado ele tem, mas referente ao crime organizado especificamente, não sei, não conheço. Mas seria interessante ver que tipo de compra de votos que foi feita nesses casos.
Então, Tá certo. essa relação aí, eu imagino que tem alguma coisa na cartilha. Eu não li essa cartilha, podia se colocar aqui o link da cartilha no grupo lá, não podia? Eu tenho a cartilha, Ah, depois que eu bom. ponho. Mas Agora eu talvez não consigo os colocar policiais porque mas eu antifascistas ponho. tenham essa informação, viu? Ah, que Hã? bom. Os policiais antifascistas talvez tenham essa informação Pode- sobre compra de votos pelo crime organizado. Eles ah, são, que bom. acho, um caminho Deve ter. importante, Sabe né? quem eu acho que tem essa informação? O Bruno Paes Manso e talvez a Camila Nunes. Eu posso falar com a Camila, com o Bruno, ela pode perguntar para ele. Isso, tá Quem bom. é? Eu Quem tenho se uma fala? outra sugestão, que não Hã? sei se. País Manso. Aham. Eu tenho uma outra sugestão que acho que a gente pode pensar também para divulgar. O fato que nós já temos um relacionamento com quem já assinou a carta. A gente podia mandar o convite escrito em cima. Estamos entrando em contato com você porque você assinou a carta tal, tal. Gostaríamos de convidá-lo e que você possa nos ajudar a divulgar para as lideranças, alguma coisa assim, também para quem assinou, que são 500 pessoas. Que a gente Sim, tem eu interesse. pensei nisso também. Acho que esse público dos que assinaram é um público muito importante de ser acionado nesse momento, né? Porque Na esses já estão próxima. sensibilizados, já leram o negócio, né? Talvez essa ideia do Zé Lito de convidá-lo sem mais para essa reunião poderia dar para a gente a visão da realidade. Quem vem? Se viessem só signatários, já é um sinal específico do qual é o problema. Mas a É. gente tem que daí abandonar essa ideia de pegar dirigentes. Mas Ah, de mas pegar. eu acho que a gente tem que pegar os dirigentes o quanto antes, porque é importante também que os partidos tenham um critério na escolha de candidatos. Só se a gente fizesse, o Funaro, uma reunião só com partidos. Também, É. Daí discute abrangente claro. com eles. Eu imaginei que a primeira das reuniões que eu propus, de diálogos, fosse com partidos. Depois eu imaginei que não dava, mas eu acho que pode voltar para essa ideia de fazer O uma com Funari, você Oi. acha que o direito já nos ajudaria a fazer essa reunião com os partidos? Eu acho que vai ser de interesse deles. Hum, tá bom. Então vamos tratar disso com eles? Olha, a Vamos. Miriam já botou a cartilha do MCCE no grupo. Ótimo. Bom, essa reunião está muito boa porque a gente está discutindo umas questões de fundo aí, né? Aham. Que a gente não tinha tido ainda esse ânimo aí para chegar nisso, né? Mas eu acho que a gente está chegando bem fundo agora. Está bem interessante. Então, algumas atividades, vamos para o finalmente, o que Finalmente. cada um vai fazer? Olha, eu fiz aqui cometi aqui um texto. Compra e venda de votos, a desgraça da democracia, mutirões de fiscalização nas eleições de 26, 28 e 30, reunião de organização do colegiado de facilitação da campanha, que será feita por comitês populares de fiscalização. Aí, Olha, eu acho interessante a gente dar muito ênfase à compra de votos. Porque a compra de votos é uma relação do poderoso com o indigente. mas você fala tirar a venda de votos, deixar. Mas eu estou falando o seguinte: o foco tem que ser a compra. É Porque o é o tipo cara de. que compra. O cara que compra. Porque senão você começa a criminalizar A justamente vítima? a vítima. Na realidade, é a vítima. Sim, A gente não ter falado de venda por causa disso, porque já é. chegam os carentes pobres, para além disso, ele ser criminalizado também. É. Porque
E mais do que isso, a justificativa que eles têm, principalmente, além da necessidade, é o fato de que todo político é corrupto, todo político é bandido. Aí eu coloquei. E esquece que é o único momento de igualdade que existe nesse país é o voto, que iguala a todos, é o único. Ó, já impedimos a posse de mais de 5.000 candidatos em 10 anos pelo crime de compra de votos. Podemos conseguir muito mais. 4 de outubro, participação online ou presencial em São Paulo, das 10h30 às 13h. Inscreva-se no link tal. Eu fiz uma coisa bem resumida, assim. Tirando a venda, põe compra de votos, a desgraça da democracia brasileira. Maravilha. Mutirões de fiscalização nas eleições, tal, parará. Bom, é bastante texto para um card, né? Num card não cabe nem, cabe um décimo disso, mas... O que a gente precisa, e olha, e muita gente que comprou votos nós não pegamos, né? Precisamos de Não, ajuda. precisava ter pego 50.000, não 5.000, né? Mas, enfim, mas aí vale isso que a gente pode conseguir muito mais, né? Claro. Assim, precisavam ter impedido 50.000, não 5.000, né? Mas vale dizer que com organização a gente pode conseguir mais, né? Claro. E acionando, quer dizer, os instrumentos democráticos, ou seja, os poderes públicos que são responsáveis para realizar isso. Isso já está. Porque quando a gente vai conversar com as pessoas, elas falam: ah, mas isso não adianta nada. Aí é importantíssimo você dar uma informação de que já houve, né? Já houve um impedimento para que assumissem pessoas que compraram votos, né? Esse dado é muito importante. Mas isso daqui seria um pequeno texto, né? E uma imagem, tá certo? Essa imagem precisava ver quem poderia se encarregar de fazê-la. Eu não sou artista plástico ou diagramador, enfim, eu trabalho com texto, mas não com imagem. Isso a gente pode ver, porque isso pode ser usado no Instagram, no Facebook e no WhatsApp. Faz o seguinte, Fred, mas tem que ser uma imagem única. Faz o seguinte, rabisca um texto, que aí eu mando para o Carlone, e aí ele pensa num card. Tá? Aí o Zelito, que também é bom nessas coisas, pensa num filmezinho com card. Entendeu? Mas tem que ser uma coisa homogênea. Esse texto que eu li está aí já, eu coloquei no grupo. Já colocou? Ótimo, então. Se o Carlone não viu, eu mando para ele, e aí eu já peço para ele providenciar um card. E aí ele brinca com o Zelito, porque ele faz uma coisa mais estática e o Zelito faz uma coisa mais móvel, mas tem que ser as duas coisas casadas e únicas, né? Para não dar confusão. E aí a gente reforça o trabalho da Zélia com essas coisas, né? E também depois pega essa imagem e usa no e-mail, sabe, Zélia? Porque aí a gente põe essa imagem lá no e-mail com só a chamada, né? E o resto transforma tudo em link, tanto o texto do convite quanto o texto do manifesto. O que pode botar no e-mail também é aquele QR Code, né, da assinatura, né? Para quem não assinou ainda, já vai direto ali, né? Sim. Agora, para a gente ter o dia 20, eu acho que a gente pode, amanhã e depois, continuar com o que a gente está fazendo. Ah, sim. Inclusive os nossos 500 assinantes. Para os nossos 500 assinantes, a gente precisava arrumar só uma frase para a introdução. Para você que assinou, uma coisa desse tipo. Você que assinou, estamos fazendo uma reunião só para eles estarem sabendo o que a gente está fazendo. E se quiser, e pedir ajuda para eles mandarem para as outras.
Em vez de dizer simplesmente você que assinou, parece que quantos assinaram aí? Vou dizer, você que é um dos 500 pessoas, Exato. uma das 500, ou quase 600, já, 500 pessoas que assinaram, já tem 580 e tantos, juntando. É só ver o número exato aí, aí coloca esse número, 584 pessoas É. que assinaram o manifesto contra a compra de votos. Queremos informar, ou estamos informando das nossas atividades, que vai ser dia 4. E daí você está. Há algo mais a fazer. É. 2 pontos. Aí vem o convite lá. É. Não, e pedir Pode ajuda. ser? Pedir ajuda. Estamos convidando sobre as atividades que nós estamos fazendo. Dia 4 nós teremos essa reunião e contamos com a presença e que possa ajudar a nos divulgar essa entre as lideranças que você conheça, alguma coisa desse tipo. Olha, gente, eu escrevi para o famoso Carlos Carvalho, escrevi para ele e ele me respondeu já. Eu escrevi hoje, um pouco antes da reunião, estava mandando, portanto, em torno das 6 horas aí. Bom, então esse cara já participa do nosso movimento aqui, ô Chico, Já pela chamei ele, animação dele. ele disse que virá no dia 4. Clóvis, Ei, muito Clóvis bem. Carvalho. Depois de umas Quem eu elogios perdi? de Quem é amizade o para mim, ilustre? e contar que ele está com 87 anos, bem perto de vocês, mas estamos juntos, me atualize, por favor, quanto à reunião do dia 4 e ao Uau! manifesto. Não temos outra saída senão começar um processo de profunda renovação dos legislativos, política ativa num projeto assumido com compromisso por cada vez mais gente consciente. Vamos lá, abraço. Ou seja, esse está ganho. Quem é Esse esse tá ganho. jovem fofo, Chico, que eu Hã? perdi? Quem Não, é esse jovem fofo? Não entendi. Quem é a pessoa? O Clóvis Carvalho, Ah, tá. ele foi Ele e o Zé ministro. Dirceu foi foram chefe. colegas, né? Foi tipo Não, o ele Zé foi Dirceu chefe lá. de O Zé gabinete. Dirceu não falou, mas ele falou. Precisamos mudar o Congresso, entendeu? Ou seja, está aí. Eu vou Ele mandar foi a mesma chefe carta. da Casa Civil do Fernando Henrique. Isso Ele foi mesmo. ministro Ele que fez a piada, porque ele começou ministro dizendo que o Dirceu governava o país. Ele não, ele era apenas. Agora, ele Então, falou uma palavra interessante, me deixe atualizado, né? Quero ficar atualizado das coisas. e é importante porque ele, o Fernando, que é o cara que comanda o Direito Já, ele que criou, é uma coisa, criação dele, vai. Ele é uma pessoa do PSDB, ele veio do PSDB. Então, tanto é que o governador chamou ele de Fefo. É. Fizeram uma biografia dele toda do PSDB. Ele foi de Estudantil, foi da UNE, etc. Foi PSDB. Então, isso aí. Não sinto nada. Isso ajuda. Olha, Isso eu acho que ajuda muito a gente nesse negócio de se influir no. você tem o Funari, se Sim. você tiver o WhatsApp ou o e-mail, isso foi e-mail que ele respondeu, hein? Se ele tiver o WhatsApp, o e-mail do, como é que ele chama, que vocês falaram aí, do dirigente da coisa, Do Fernando Guimarães. Fernando Guimarães, eu mando ele atende o Funari, ele não atende. Então, o Funari é com você. Essa bola aí eu acabei de passar para você. Funari, manda para mim A também gente é tainha, e-mail ou coisa que eu Fred. mando essa carta que eu mandei para o Clóvis Carvalho, que foi tão bem sucedida, eu mando para ele também. Então, manda. Hã? Eu tenho o WhatsApp dele. Tá, manda para mim. Fred,
Ele falou uma palavra, me deixe atualizado. Então, acho que isso estamos entrando em contato, você, assinante, não sei o quê, para deixar atualizado do que está sendo. Isso, boa. É, e vamos atualizando você, e é uma corrente isso aqui, né? Funciona como uma corrente, só que é verdade. uma corrente da liberdade, não uma corrente do aprisionamento, entenderam? Seria bom que a Gente, gente é também uma corrente pensasse da alguma coisa, fome. uma E vocês vão campanha. matar de inanição a gente aqui. Chega. Bom, a gente pode pensar depois numa campanha para o vendedor de votos, dirigida ao vendedor. Uma campanha Zélia, tipo assim: use Você- seu voto para garantir transporte público, para garantir saúde, para garantir a importância do uso do voto, sabe? É Não uma coisa venda muito barato simples. seu voto, né? Não põe venda. Funari, Não dá ideia seus de venda. cabelos estão muito bonitos, viu? Eu só vejo seus cabelos aí. Cabelo? Tem bastante O ainda, né? cabelo do Funari, né? Tá bonito. Que A cor. inveja. O lustre também é muito bonito. Que inveja, Funari. Eu tô aqui careca, tu não sei o quê, Mas, você tá com essa cabeleira aí. Em Paragêmeos, você é 10 anos mais velho que eu. Nesses próximos 10 anos, eu não sei se eu seguro. Eu gostaria de Zélia, acrescentar uma coisa. Uma coisa que eu tenho ouvido bastante, tanto aqui na cidadezinha, próximo de onde eu moro, e lá pessoas da comunidade, é que é o individualismo das pessoas, que isso contribui muito também para a venda de votos. Bom, eu quero uma coisa que vai ser boa Não, para mas mim. não Eu pega quero... você. Agora, uma coisa que eu acho importante nessa campanha é dizer o que é bom para todos é bom para você também. Essa concepção, né, de coletividade, que é uma coisa que está muito esquecida por essas pessoas, né, e pela cultura vigente, atual, de individualismo. Mas eu acho que reforçar isso, que é bom para todos, é bom para você, né, ajuda, né, a pessoa a tomar consciência em quem ela vai votar, que Sim. é um trabalho de longo prazo. Luísa, posso fazer uma sugestão? Esse tipo de reflexão que você fez aí, isso mereceria um parágrafo, que você fizesse um parágrafo, que a gente vai poder usar isso também como se fosse corte de vídeo, jogar isso na tela para Sim. todo mundo. Quer dizer, uma frasezinha dessa já ilumina um monte de coisas. E outras frases que você tenha desse tipo. É verdade. Tenho várias. Então, A Heloísa foi a gente põe guindada a a frase. posição de nossa frasista. Pode mandar para Heloísa. e eu coloco a frase num post, bem bonitinho, para jogar na Quer ver outra Instagram. frase? Voto comprado é voto roubado. Essa é boa também. Voto vendido é voto iludido. Oh, boa! Daí eu já tenho ideia do que eu vou fazer no comprado, card. Eu já estou com ideia. Escreve aí, Espere. Luísa. Escreve no grupo. Escreve, Luísa, escreve. Voto vende vendido é voto iludido. E você que Vote em Heloísa em 2016. Quer dizer, em 26. Zélia, só para saber, você sabe se tem muito e-mail nos assinantes? Eu não chequei isso, não. Eu faço isso amanhã. Tá, porque daí já pode mandar também para os assinantes. Só precisa o Fred, que é o nosso. Mas eu acho que sim, eu acho que é pedido o Não, e-mail, né? A eu já maior mandei parte o texto aí, já está no grupo o texto, tá? Tá bom, daí já pode pôr isso antes do convite, né? Da empresa. Aproveita, viu? Quem vende o voto é responsável pela falta de transporte, é responsável pela falta de saúde, responsável pela venda de segurança. Mas
Ou você pela falta de segurança. criminalizando a vítima, Funari? Não, eu sei. Não, mas a vítima tem que ter essa consciência. Eu Sim. acho. Tem que ter essa Mas consciência. num segundo momento, né? Vamos focar É primeiro claro. na compra. Eu acho que tem que separar a campanha para a vítima e para outra. Quando você Sim, coloca. perfeito. Mas são frases que nem aquela já importante, né? Conhecida, voto não tem preço, tem consequências, né? E vai por aí. Eu acho que são muitas frases que a gente pode usar mesmo nesse sentido. Mas a Heloísa, nossa frasista mor, ela vai cuidar disso daí. Essa sugestão é melhor porque tira a venda, né? Tem. E você Olha, sabe essa foi muito boa. a Clara me colocou também para um grupo de mulheres altamente militantes que bordam essas frases. As bordadeiras, As bordadeiras. linhas de Sampa. Exatamente, elas são formidáveis. Eu não Rei digo só como. Kumiura, muita gente boa lá. E eu acho que se nessa reunião presencial a gente pudesse Vamos contar com elas. distribuir os panfletos, como elas chamam, que são bordados por elas com essas frases, seria uma coisa maravilhosa. Olha, a gente pode chamar também outro pessoal de bordadeiras que eu conheço que são fantásticas, são as linhas do mar. São maravilhosas, elas são ótimas. Chama as bordadeiras também. Muito atuantes. Linhas de Sampa, linhas do mar. A Clara tem esses contatos, a Clara pode fazer isso, Chico. A Clara, minha filha, é bordadeira. Ela é também. Que bom. Sabe quem é da Linhas do Mar? Tem uma amiga nossa do G68, a Rose, de Caraguá. Então essa eu não conheço. Chama ela. Não, você não tá, você tá mais na rede D. É o pessoal da G68. Ela é minha amiga, eu falo com ela. Falo com ela, é isso. Ou seja, conclusão da nossa bruta discussão aqui é uma já, além de outras possíveis, é que nós deveríamos convidar para essa reunião do dia 4 todo mundo que a gente achar interessante. Isso aí. Se não vier nenhum dirigente de partido nem nada, mesmo assim a reunião vai ser boa. constatação que a gente faz. Mas pelo menos ele tem uma reunião com um monte de gente interessante. E formadores de opinião. Por exemplo, esse Carvalho aqui já estará na reunião. Tomara. Por exemplo. Olha aí, Estela, a mulherada vai dar conta, Estela e Heloísa, ó, e Zélia, ó. Que bom, gente. Eu preciso sair aqui, que também me chamaram aqui em casa. Eu tenho coisas a fazer. Eu estou com jantar no forno, vai queimar, gente. Então, minha gente. A Estela já até foi embora. Estela já foi, né, Chico? Aqui do Chega lado. uma hora a Estela vai puxar o carro. Então tá bom, gente. Fazemos outra na próxima segunda-feira, como sempre. Sim. Na segunda-feira, como sempre, vamos ver se a gente já começa a preparar a reunião, o ritmo dela, falar, né? Tudo bem? E outra coisa, Fred, amanhã, se a Ana não me responder, da Tapera, aí a gente já começa a pensar num lugar, hein? Tá bom. Tá? Nos falamos amanhã, Beth. Falamos. Beijo, gente. Ok. Bye. Beijo, Boa Estela. noite Beijo, para Heloísa. todas e todos. Zélia, todo mundo. Estela, um beijo. Obrigado, todo mundo. Beijos, tal. EDB, barará, articulação, barará, compra de votos, barará.